Bom, então, a partir de agora começamos, então, a capacitação de criação de ação de voluntariado criativa e com impacto no Dia das Boas Ações Nacional 2022. Eu só vou mudar uma coisinha aqui. Pronto. Bom, aqui, pessoal, só para poder, antes de poder contar para vocês como que ela vai funcionar. A nossa capacitação de hoje, ela é dividida em 2 momentos. A gente tem um momento que é um pouco mais expositivo, onde eu e a Alana, que já está aqui, já o rosto dela vai aparecer aqui para vocês também, a gente vai trazer um pouco de conhecimento, de metodologias e de ferramentas que são adaptadas para a criação de ação de voluntariado criativo e com impacto. E depois dessa primeira rodada, né, onde a gente vai apresentar toda essa metodologia, essas ferramentas, a gente vai dividir vocês em grupos, a partir das causas com as quais vocês trabalham, para que a gente possa experimentar a aplicação, de fato, dessas ferramentas. Para que a gente possa... Porque, às vezes, né, a gente aprende a fazer e depois a gente vai fazer e fala, putz, como é que era mesmo? Não sei para onde que eu vou, era assim ou não era? Então, a gente separa um momento dessa capacitação para vocês poderem experimentar e tirar qualquer dúvida que tiver. Importante, a nossa expectativa com essa capacitação não é que necessariamente todo mundo saia daqui entregue, ó, Nina, aqui está a minha ação que eu desenhei, tá entregue, pronto. Não necessariamente. A gente acredita que, assim, essa capacitação talvez ajude vocês a criarem junto com a equipe de vocês. Se vocês conseguirem criar as ações aqui e tiverem essa disponibilidade, ótimo. Mas só para colocar para vocês, né, que não é essa expectativa necessária que tenha, que vocês já saiam daqui com ação feita. Então, não fiquem com essa preocupação, com essa ansiedade. A ideia, de fato, é que a gente possa compartilhar aqui e que vocês possam trabalhar de forma coletiva. Porque imagina que legal, vocês vão estar num grupo, por exemplo, grupo de educação com jovens. Vão testar lá a ferramenta junto, de repente surge uma ação, e vocês falam, meu, a gente quer realmente fazer essa ação de um jeito coletivo e multiplicar em outros territórios, né? A gente conhece... são territórios diferentes de atuação, mas a gente quer replicar isso daqui, putz, super legal também. Então, enfim, essa introdução, assim, só para mostrar um pouquinho como vão ser os próximos passos e para poder tranquilizá-las também. Bom, quando a gente fala sobre uma ação de voluntariado, a gente está falando também sobre... Pessoal, desculpa, só porque apareceu aqui que minha internet está instável. Vocês me escutam ainda? Sim? Sim. Boa, obrigada. Sim, está tranquilo. Obrigada. Quando a gente fala de ações de voluntariado, a gente está falando também de ações que vão transformar, que vão despertar as pessoas para o voluntariado e que vão ser ações também, vão ser possíveis de transformar alguma realidade. Então, aqui a gente consegue simplificar em 4 passos. Primeira coisa, na hora de criar uma ação, a gente desperta, a gente sonha, a gente cria essa ação, a gente mobiliza as pessoas, né, a partir de algumas conexões, a gente age e aí sim a gente transforma essa realidade. Então, sonhar aqui, esse primeiro passo. Primeiro passo, assim, se não tivesse nenhum problema, nenhuma dificuldade para operacionalizar essa ação, ou para poder convocar voluntários, ou nenhum problema de recursos, qual ação de voluntariado você criaria? A primeira coisa, assim, é a gente sonhar o mais alto que a gente puder. E depois a gente colocar o pé no chão, que é o que a gente vai ter na capacitação de hoje, que é, de fato, criar essa ação. Então, o segundo passo, né, para a transformação seria criar a ação, escrever na plataforma, dotados aqui especificamente do DBA, e a partir das metodologias que a gente vai compartilhar com vocês hoje. O terceiro passo é mobilizar. Então, assim, a ação já está definida, é hora de mobilizar a rede. Então, comunicação para os voluntários, comunicar a organização no território, mobilizar, às vezes, algumas parcerias, alguns parceiros, né, locais ou empresas, enfim, que podem ser parceiros dessa ação e podem potencializar, que aí, se você tem alguma dúvida, assim, de qual estratégia é melhor usar, como é que eu faço para comunicar nas minhas redes sociais, ou como que eu faço uma parceria, a gente vai ter uma capacitação para isso também no dia 3 de maio, para aí sim a gente conseguir colocar a mão na massa e agir para a transformação. E aí um ponto que é muito importante disso é que logo junto com a ação tem a avaliação, porque para a gente ver se a nossa ação ela deu certo, ela atingiu os objetivos, ela cumpriu esses objetivos, a gente precisa avaliar também.
Porque muitas vezes, né, a gente faz alguma ação, por exemplo, ou um projeto, ou uma ação, e acho que foi super legal. Nossa, a gente adorou, porque foi super diferente, proporcionou um dia diferente. Tá, mas qual que é o resultado que isso traz? Vale a pena? Como a gente faz para saber se vale a pena replicar essa ação de voluntariado ou não, por exemplo, ou um projeto? É a avaliação, né, que consegue nos quantificar, nos qualificar também sobre essas informações. Então, também vai ter uma capacitação sobre avaliação de resultados, que vai acontecer no dia 10. Acho que já mandei para vocês, mas daqui a pouco eu mando de novo por e-mail para reforçar esse convite para essas outras 2 próximas capacitações. De uma forma resumida, e aqui, pessoal, eu acho que uma coisa que é legal não serve só para ações de voluntariado. Esse mesmo caminho, esses 4 passos para a transformação, também pode ser aplicado quando a gente fala sobre a criação de um projeto social. E todas as metodologias que a gente vai apresentar aqui para vocês também servem para a criação de projetos sociais, não só para as ações. Então, acho que é um conhecimento que a gente compartilha com vocês, que ele pode ser utilizado de diversas formas por diferentes áreas das organizações, dos projetos que vocês atuam. Bom, aqui já falei, né, as capacitações que a gente vai ter. E aí, não sei se vocês se lembram, né, para a gente já começar a aquecer, eu mandei no formulário de inscrição o que é criatividade para vocês. E muitas respostas foram super parecidas. Aqui eu coloquei um pouco daquelas que englobam a grande maioria. Então, criatividade é sair da caixa, criatividade é inovar. Muitas pessoas colocaram criatividade é inovação, é pensar diferente. Essa aqui eu achei bem interessante também, que criatividade é a bagagem das suas vivências, é tudo aquilo que você foi acumulando ao longo dos anos. Criatividade é fazer diferente, é além do convencional, né? É superar, é saber se adaptar e é poder imaginar e fazer existir. Achei super bonita essa definição também de criatividade. E aí, me fez refletir nessas respostas, de trazer também um pouco da diferença, então, do que é criatividade e o que é inovação. Porque, de fato, muitas vezes se confunde isso. São 2 termos que são muito diferentes, mas eles são muito confundidos. Então, o que é a diferença entre criatividade e inovação? Não, primeira coisa não são sinônimos. A criatividade, ela é uma habilidade que tem no nosso cérebro, né? Então, de fato é isso, é uma habilidade, é um jeito de pensar, ela está na nossa cabeça. A partir do momento que ela vai para a ação, aí sim é uma inovação. Então, a inovação é quando você oferece uma nova ação, uma nova função, uma nova habilidade ou melhoria a um sistema que já existe. Então, já tem alguma coisa que funciona de alguma forma, aí você pode pensar de uma forma criativa para propor uma nova solução. A partir do momento que isso está ligado a uma ação, aí sim é inovação. Então, só de pontuar essa diferença, a criatividade, então, está muito mais relacionado a uma habilidade, a uma forma criativa de se pensar, né? Uma atividade cerebral, enquanto a inovação está ligada à ação. E aí, um outro termo também que eu acho importante de trazer as diferenças entre impacto e resultado. E é muito comum dentro do terceiro setor a gente utilizar muito mais a palavra impacto do que resultado. Né? A gente pensa, qual é o impacto do nosso projeto? E vocês vão ver que aqui ao longo da capacitação, muitas vezes a gente vai falar o termo impacto também, porque a gente considera que esse é o termo que é utilizado dentro do setor. Então, tem várias capacitações de como medir o impacto dos seus projetos sociais, como metrificar o impacto das suas avaliações, das suas ações. Mas existe uma diferença muito grande quando a gente fala sobre impacto e resultado. Então, impacto, ele é quase que um sinônimo de transformação. Então, assim, qual que é a transformação que determinada ação ou projeto trouxe para aquele território, trouxe para aquele público? Quando a gente fala de uma transformação de médio a longo prazo, a gente está falando de impacto. Quando a gente está falando sobre as resultantes das atividades, a gente está falando sobre o resultado. Então, por exemplo, uma ação de mutirão de alimentos, né? De fazer marmitas para poder distribuir depois para a população em situação de rua. Se a gente vê, assim, é muito comum a gente ver assim, a gente teve o impacto de conseguir cozinhar 500 marmitas. Na verdade, isso não é impacto, isso é o resultado da atividade. O impacto, a gente conseguiria ver a médio e longo prazo de quantas pessoas deixaram de passar fome naquele território, como que foi o impacto que teve a médio e longo prazo naquele público, naquele território. Eu coloco essa diferença aqui para vocês, porque eu acho que é um conhecimento importante de se ter. Apesar de saber que dentro do setor a gente se refere muito mais a impacto do que a resultado, por mais que a gente esteja falando sobre os resultados
Porque também é um termo que quando a gente vai poder... tem que explicar, né, colocar numa legenda de um post, onde tem que vender para o patrocinador, a palavra impacto, ela traz muito mais impacto, traz muito mais peso do que a palavra resultado. Então, assim, mas ainda assim, acho que vale, acho que cabe, já que essa é uma capacitação que a gente fala sobre isso, trazer um pouco só sobre essa diferença entre esses dois termos. E aqui, pessoal, a gente vai entrar hoje, essa daqui é uma abordagem que eu vou apresentar para vocês, eu e a Alana, que é o Design Thinking para a solução de problemas. Nada mais é do que uma metodologia que a gente para desenvolver um produto, um projeto, uma ação ou um serviço focado, considerando principalmente a necessidade do sujeito, seja ele o beneficiário do projeto, a pessoa que vocês atendem, o público-alvo dessa ação. Porque é muito comum muitas ações acontecerem, ações e projetos, tá, pessoal? Acontecerem, serem criados, porque é uma coisa muito legal de se fazer. Ou imagina, a gente temos voluntários para fazer isso, nossa, que legal. Ou imagina tal projeto, se a gente traz para cá. E pouco se é pensado em qual que é o resultado que vai trazer para aquele público beneficiado. Ou se esse projeto vai responder àquela necessidade. Às vezes, para algumas pessoas podem estar escutando isso e falar, nossa, mas isso é óbvio, né? A gente trabalha desse jeito. Mas ainda assim, se faz necessário compartilhar isso com vocês, porque não é uma metodologia que é necessariamente tão utilizada, poderia ser muito mais utilizada, justamente para poder evitar até gastos de orçamento, que depois, gastei bastante no orçamento para fazer tal ação, tal projeto, mas não foi tão legal, não mudou essa realidade. Muitas vezes isso acontece quando esse produto, né, não é criado pensado no público-alvo, e sim naquilo que a organização, por exemplo, quer fazer, e não aquilo que aquele sujeito precisa. Então, a primeira fase, né, para poder aplicar o Design Thinking, é você conhecer o seu território, você conhecer o sujeito com que você trabalha, conhecer as suas dores, as suas demandas, as suas vontades, as suas necessidades, enfim, justamente para a gente poder criar uma solução que vai resolver aquele problema. Aí, como que funciona? A gente tem 5 passos para... Essa abordagem, né, essa metodologia tem 5 passos para elas acontecerem. E aqui, aquela parte que eu falei para vocês, que a gente vai apresentar para vocês quais são esses 5 passos, mas depois vocês vão também ter um tempinho para poder aplicar, para ver se vocês conseguiram entender todos os passos. Para cada passo desses, eu vou apresentar também uma ferramenta que vocês podem utilizar, que vai ajudar a cumprir o objetivo. Bom, vamos lá. O primeiro passo da abordagem do Design Thinking é a fase da empatia, é de você observar, ou seja, é a fase de você entender profundamente qual que é o problema. Essa fase pode ser a partir da observação, pode acontecer através de entrevistas com o público-alvo do que vocês estão imaginando criar, então conversar com algumas pessoas, fazer alguma pesquisa, não só talvez com o público que vocês já trabalham, mas consultar algumas pesquisas de fontes confiáveis, claro, que tragam números, tragam dados sobre esse problema que vocês querem entender. A partir disso, a partir de toda dessa fase de imersão do entendimento desse problema, a gente vai para a segunda etapa, que é a fase da definição, que é a fase quando a gente decide de uma forma estratégica qual que vai ser o foco da ação e do projeto que a gente quer criar. O foco, ele é muito importante porque é como se fosse um desenho com contorno. Imagina que a gente pega uma tinta aquarela e coloca numa folha, a tinta vai para todos os lados, né? E às vezes a gente faz um projeto que a gente quer justamente ir para todos os lados, atingir todas as pessoas, e às vezes a gente acaba não atingindo e não conseguindo cumprir nenhum objetivo. Então, essa fase é muito importante para a gente, de fato, colocar um contorno e delimitar aquilo que a gente quer e aquilo que a gente vai colocar todos os nossos esforços para alcançar. Então, então a gente já entendeu todo o problema, a gente viu vários problemas que teriam para poder ser resolvidos, né, a partir da nossa observação, da nossa pesquisa, e a gente selecionou, beleza, de tudo isso daqui, é esse problema agora que eu quero resolver. A minha organização trabalha com educação, de várias formas, inclusão produtiva, a gente capacita os nossos jovens, mas tem um problema específico que a gente quer trabalhar aqui,
que é a falta de preparo para uma entrevista de emprego. Então, de todos os problemas que a gente tem, essa ação que a gente está desenvolvendo vai resolver especificamente esse problema. E a gente vai para a fase da ideação, que é a fase do brainstorm. Para quem não conhece, brainstorm é um termo que é traduzido também como toró de ideias, chuva de ideias, que é aquele momento que eu gosto bastante também, mas que é o momento da gente colocar todas as nossas ideias. Então, assim, tá. Então, quais são todas as ideias, das mais loucas, das mais viáveis, para a gente poder resolver esse problema que eu comentei agora há pouco, né? Dos jovens numa situação, por exemplo, de entrevista de emprego. Coloca todas. E esse é o momento que, assim, não vale censura, do tipo, mas não vai dar para fazer isso, porque... Não. Esse é o momento de colocar no papel todas as ideias, para depois entender, filtrar o que vale, o que não vale. Mas isso é muito legal, porque normalmente essa fase de brainstorm é feita com um grupo multidisciplinar, com pessoas que trabalham de formas diferentes, que pensam de jeitos diferentes, ou seja, né, com pessoas diferentes. E às vezes uma ideia que parece que tem pé na cabeça, uma ideia que não vai trazer tanto, né, como é que vai ser feito para operacionalizar isso, mas isso dá um estalo para uma outra pessoa. Não, peraí, isso daí não vai dar, mas e se a gente fizer de tal outro jeito? Então, o brainstorm é muito importante para que, de fato, todas as ideias, todas as sugestões sejam bem-vindas e que não tenha nenhuma censura e nenhum medo de errar, nenhum medo de falar alguma besteira e, de fato, poder colocar a sua ideia. Então, se a gente entendeu o problema, a gente conseguiu definir nosso foco, o contorno que a gente quer trabalhar, a gente colocou várias ideias no papel, chega um momento que a gente escolhe uma das ideias e cria um protótipo. O que é o protótipo? Nada mais é do que, antes de colocar, de fato, essa ideia, investir recursos, tempo, pessoas, para colocar essa ideia no papel, a gente faz primeiro um protótipo, que é quase como um teste para poder ver, né, um piloto para poder ver se essa ação, esse projeto, de fato, vai se concretizar. E aí tem a fase de você colocar isso, de fato, para testar, para rodar e colher todos os feedbacks para poder fazer todos os ajustes necessários. Aqui, como a gente está pensando, isso daqui, né, é uma abordagem muito para solucionar problemas por meio de projetos sociais também, mas como aqui a gente está pensando em ações de voluntariado e essas ações, na sua grande maioria, são ações pontuais, então não tem tanto esse tempo da gente prototipar, fazer, testar, colher os feedbacks e criar, de fato, uma outra ação, a gente vai considerar que vocês também já têm bastante experiência, até a gente já até tinha feito essa pergunta também no formulário, né? Como vocês estão de experiência para trabalhar com voluntariado, considerando que a grande maioria já tem uma experiência, a gente vai trabalhar hoje para o desenvolvimento das ações de voluntariado, essas primeiras 4 fases. E agora, a partir de agora, quem vai falar aqui com vocês, eu vou só tirar meu microfone, vai ser a Lana, que ela é diretora de empresas daqui do Atados, está super familiarizada, utiliza essa metodologia para criar seus projetos com as empresas também, para criar suas ações de voluntariado, e ela vai apresentar um pouquinho para vocês. Oi, gente. Oi, gente, desculpa. Tudo bom? Boa tarde. Peço perdão por meu rostinho não estar aqui antes, mas a gente estava resolvendo aqui algumas questões técnicas. Bom, então acho que a Lídia falou um pouquinho sobre Design Thinking também, né? Como ela comentou, a gente costuma trabalhar bastante aqui dentro com isso. É uma metodologia que eu, inclusive, vou começar a chamar de DT, tá, gente? Porque ficar falando Design Thinking, às vezes, cansa também, né? Confunde todo mundo. Então, a DT é um tipo de trabalho aqui que a gente costuma fazer, muito focada mesmo na criação de ações ou de projetos, enfim, que façam mais sentido também para o público com o qual a gente está conversando, tá? Então, o grande lance do DT, como a Nina disse, é essa primeira parte de empatia, de observação, de definição, e aí depois, sim, ter um montão de ideias, a gente conseguir fazer o menor projeto possível, mas que a gente consiga testar os pontos também que a gente tem um pouco de dificuldade, né? Enfim, ou de dúvida em relação a isso, tá? E aí a gente tem a última parte de testar, né, que traz muito feedback. Para fazer esse ponto todo, a gente tem algumas ferramentas que a gente costuma usar aqui. Eu queria apresentar para vocês essas ferramentas para depois a gente conseguir ir para essa parte mais de mão na massa, tá? Então, a primeira delas, eu acho que muita gente aqui está familiarizada com ela já, chama Mapa da Empatia. O que é o Mapa da Empatia, né? Basicamente é uma telinha, né? Um jeitinho ali de mostrar
o beneficiário. Então, a ideia é que a gente coloque o beneficiário dessa ação no centro de tudo. Até por isso que tem esse rostinho aqui desse menininho, dessa menininha no meio aqui do processo, né? E a ideia é que a gente entenda um pouquinho, né? Quais são as influências, o que essa pessoa gosta de fazer, o que ela pensa, o que ela sente, o que ela ouve, o que ela vê, quais são as dores dela, quais são os potenciais, né? O que ela enxerga de fortaleza nela mesma. A ideia é muito a gente colocar o beneficiário no centro para que a gente consiga ter uma outra visão também desta pessoa, tá? Mas Alana, putz, eu já trabalho há muito tempo com esse beneficiário, já sei de cor e salteado o que precisa. Gente, mesmo assim, é uma ferramenta muito legal para a gente desmistificar um pouco o que a gente já sabe, né? Então, ela permite também que você visualize aquilo, né? Ou a pessoa por outros âmbitos, outros aspectos. E fazer esse grupo é super rico, porque aí vocês têm experiências diferentes também, vocês trazem informações, necessidades, enfim, diferentes também sobre esse público-alvo, tá? E aí, um ponto, né, que a gente colocou aqui, que eu acho que a Anitta tá falando desde o começo também, mas é super importante a gente voltar sempre, o objetivo é sempre mais importante do que a atividade, né? Então, fazer o mapa da empatia, ele permite com que você sempre foque também no qual é o meu objetivo naquela ação, por que eu estou fazendo aquilo, para quem que eu estou fazendo aquilo, né? E isso tem que estar sempre na nossa cabeça, antes da gente criar a ação, né? E essa é uma coisa que a gente acaba caindo nessa armadilha aí também, porque é muito legal a criação, a gente se empolga e vai embora, e aí a gente tem que sempre fazer esse exercício de voltar também e falar, não, mas tá fazendo sentido para o meu propósito inicial, né? Então, o mapa da empatia, ele ajuda muito a visualizar esse tipo de coisa. E aí a gente entra na parte, então, a gente fez toda a parte da pesquisa ali, o mapa da empatia, ele é a operacionalização dessa pesquisa, né, desse momento aí de estudo, e aí a gente entra na parte de definição, né, de priorização do que a gente está falando. Então, a gente entendeu tudo que essa pessoa vê, o que ela sente, o que ela ouve, mas dentro dessas dores que eu achei, dessas necessidades, dessas demandas, o que faz sentido eu também focar para ajudar a superar ou reduzir, né? E aí aqui é muito uma escolha, né, nossa, que tem que ser baseada também em dados, de alguma forma, né? Então, às vezes tem alguma coisa que é super complexa, nossa, é a principal dor desse público, é muito complexo. Mas eu, enquanto instituição, tenho condições de endereçar isso, de resolver isso? Muitas vezes não, né? Então, o que a gente consegue fazer no melhor custo-benefício. No final das contas, essa parte de priorização é muito nesse sentido. Então, o que é possível para mim, enquanto instituição, realizar aqui, e o que, dentro do que é possível para mim, eu devo priorizar, porque é mais importante também para o beneficiário, né? Então, dentro do que é possível, o que é mais importante? Acho que a frase, no final das contas, é isso. Então, a gente colocar aqui até um exemplo, né? É muito legal, a gente tem uma super ideia, muito estratégica, muito interessante, muito criativa, mas eu nunca trabalhei com voluntariado, minha instituição nunca trabalhou com voluntariado na vida. Então, talvez faça mais sentido eu começar por um recorte menor, para que eu possa experimentar esse processo e depois a gente conseguir dar outros passinhos também, né, mais para frente. Passando aqui. Terceira fase é a fase a gente chama aqui de ideação, que é essa tempestade de cérebros, então, toró de ideias que a gente fala aqui. Mas basicamente esse momento é para enlouquecer mesmo, e a gente tem um monte de ideias de coisas que podem acontecer. A gente costuma brincar, inclusive, que esse momento do brainstorming ele é um momento que é proibido falar não, né? Então, até um papo que é interessante para vocês depois, quando vocês forem fazer a nossa atividade e tal, foquem muito nisso, assim, o momento do brainstorming é um momento sem julgamentos, tá? Por quê? Porque existe uma questão até cognitiva mesmo, quando a gente fala sobre isso, né? Quando você está tendo várias ideias, todo mundo está tendo várias ideias, de repente chega uma outra pessoa e fala, não, isso não vai funcionar, naquele mesmo segundo você corta aquela energia, aquele fluxo de ideias que estava tendo. E aí fica super difícil voltar para o fluxo anterior, né? Então, assim, o momento do brainstorming ele é um momento muito de viajar, tá tudo bem. Putz, não vai ser possível, não tem problema. Por enquanto a gente vai falar de um negócio que não é possível mesmo, e depois a gente vai pensar como tornar isso possível, né? Então, é um momento muito da gente usar essa diversidade de pensamento, experiências também, para a gente conseguir sair disso. E aí a gente tem muitas técnicas, né? Enfim, que a gente costuma fazer. Uma dica até
para vocês, eu acho que a Ani falou no começo, né, mas a nossa ideia aqui é muito trazer ferramentas também para que vocês possam usar na instituição de vocês, né, depois. Então, uma dica aqui também de brainstorming, que a gente consegue cortar um pouco esse fluxo do não, que eu brinquei agora, em vez de falar não, quando você for contrapor uma ideia, você fala e se? Porque aí você gera, na verdade, um gancho de outra ideia, né? Um gancho de outra alternativa, e não cortar o fluxo. Então, ao invés de eu falar, eu vou fazer uma arrecadação de alimentos, e se a gente pensasse em voluntários que podem mobilizar outros voluntários para arrecadar ainda mais alimento? E se a gente pensasse, então, você continua ali no fluxo sempre também. E aí, a quarta fase de prototipar, a gente aqui nessa conversa, né, nessa capacitação, a gente vai chegar até essa fase aqui, porque depois a parte de avaliar é um próximo tópico, um pouco mais complexo. E essa fase de prototipar, a gente trouxe o Canvas, que eu acho que muitos de vocês já devem ter ouvido falar também. Mas o Canvas, ele nada mais é do que também uma imagem que tem um resumão do projeto que a gente está construindo, tá? Por que ele é importante? Porque, por ser uma imagem só, quando você lê tudo que está escrito ali naquela imagem, você já consegue perceber os pontos de inconsistência desse projeto, né? Então, se eu falo, por exemplo, é uma atividade que eu vou trabalhar para arrecadar alimentos, e aí aqui dentro da justificativa, você tem uma justificativa do projeto que por que eu estou fazendo essa ação? Porque as pessoas precisam de kit de higiene, não está fazendo sentido. Então, tem alguma coisa ali que eu preciso ajustar nesse tipo de ação. Então, o Canvas, ele serve muito para você bater o olho e já identificar de cara o que precisa ajustar ou não, como esse projeto vai funcionar, tá? E aí, como ele funciona? Eu vou passar um pouquinho mais de tempo nesse, gente, porque ele é um pouquinho mais complexo enquanto ferramenta, tá? O Canvas, ele tem esses vários campinhos aqui, igual vocês estão falando, tá? Se vocês tiverem dúvida também, por favor, vão escrevendo, enfim, fiquem à vontade. Esse primeiro campo aqui de cima, o objetivo, basicamente é vocês falarem qual é o objetivo dessa ação que vocês estão construindo. Então, eu tenho como objetivo alimentar algumas pessoas que estão em situação de rua atualmente e que ficam aqui perto da minha comunidade, da minha instituição, tá bom? Aí a gente desce um pouquinho, tem a justificativa. Por que a gente está fazendo isso? Porque aumentou muito o número de pessoas que estão passando fome no Brasil e na minha região especificamente. Eu percebi também um aumento muito grande em relação a isso. Aí a gente desce um pouquinho. Beneficiários, para quem que a gente está fazendo esse projeto, né? Quem que vai se beneficiar desse projeto? Então, pessoas em situação de rua que estão morando perto da minha comunidade nesse momento. Localização, onde eu vou fazer esse projeto? Minha comunidade, onde a minha instituição está inserida, nome, cidade, enfim. Então, explicar um pouquinho isso. Então, essa primeira coluninha aqui, ela é muito focada nas informações mais básicas, mais que eu penso assim, qual é a justificativa, qual é o objetivo do meu projeto? Meu projeto vai ser isso, por causa disso, para essas pessoas, nesse lugar. Então, é um diretão, tá? Quando a gente vai para a coluna da direita, aí a gente entra um pouquinho mais em como eu vou executar esse projeto. Então, eu entro nessa parte de atividades. O que eu preciso fazer de atividades para que esse projeto dê certo? Então, eu vou fazer uma arrecadação de alimentos, eu preciso, por exemplo, comunicar que eu estou fazendo essa arrecadação de alimentos. Eu preciso definir antes que tipo de alimentos que eu vou poder receber ou não. Eu preciso definir antes se eu vou receber em cesta básica, se eu vou receber 1 quilo só. Eu preciso definir onde que eu vou arrecadar isso. Então, você vai listar todas as atividades, tudo que você tem que fazer para que essa ação saia do papel depois, tá? Isso é no que atividades aqui, que está na setinha. No de baixo, é um cronograma. Então, assim, tudo que eu tenho que fazer de atividade que eu escrevi lá em cima, como é que eu vou organizar isso numa linha do tempo? Como é que eu vou organizar isso em relação às minhas datas, né? Então, eu preciso definir, por exemplo, essa parte de que tipo de alimentos eu vou aceitar. Então, então essa é a primeira coisa, né? Porque não adianta você comunicar depois que você está fazendo uma arrecadação se você não definiu antes quais alimentos você está arrecadando, né? Então, você vai organizar isso numa linha do tempo para que você consiga tirar isso do papel depois, aí num modelinho de cronograma. Aí a gente vai para a terceira coluninha. Então, recapitulando, a primeira coluna foi uma parte mais geral, mais objetiva, o que é meu projeto, um resumão. A segunda é como é que eu vou fazer ele sair do papel, né? Pensando mais em atividades. Atividades que eu, enquanto instituição, preciso fazer.
A terceira, eu estou falando de equipe e parceria. O que significa isso? Eu ainda estou no processo de como eu vou tirar esse projeto do papel, mas aqui pensando mais em recursos humanos, né? Então, ou recursos humanos, ou enfim, parceiros que não necessariamente são humanos, pode ser instituição, pode ser outra instituição, outra empresa e tal. Então, equipe, com quem que eu estou fazendo isso? Quem é a minha equipe interna? Eu vou ter voluntário? Quantos voluntários eu vou precisar nisso aqui? Como é que eu vou fazer a capacitação deles? Em que momento? Então, considerar tudo isso aqui no campinho equipe. No campinho parceria, é coisas além da minha instituição. Então, eu vou, por exemplo, eu queria fazer muito um mutirão de limpeza de uma praça ali do lado da minha instituição. E tem outra instituição que é muito parceira minha que poderia apoiar nesse projeto. Então, então ela pode ser uma parceira aqui, que eu posso colocar nesse quadradinho aqui também. Eu vou lá conversar com ela depois para tirar do papel. E aí a gente vai para o última coluninha aqui, que, de novo, é ainda como tirar do papel, só que de outras maneiras, né? Então, o primeiro quadradinho, por exemplo, é de recursos. Então, o que eu vou precisar em recursos para fazer esse projeto sair do papel? E aí, quando eu falo de recursos, a gente está falando de dinheiro, às vezes, né? Recursos financeiros, mas tem uma questão muito também de recursos humanos, igual eu falei antes, né? Então, eu vou precisar de voluntários também, eu vou precisar, às vezes, de alguma doação, de algum material específico, eu vou precisar de algum conhecimento específico, que pode ser considerado um recurso também. Então, o que eu vou precisar para fazer esse projeto sair do papel? E, no final, a avaliação. Né? E o que é a avaliação? Que foi um pouco que a Nina falou também no começo da nossa conversa. A avaliação, o objetivo é muito a gente entender o que deu certo ou não de resultado, né? Então, eu fiz esse projeto de arrecadação de alimentos. Quantos alimentos no final eu consegui arrecadar? Esse é um possível indicador que eu quero medir, né? Então, para a gente entender a avaliação, a gente precisa voltar muito no objetivo da ação, qual era o meu objetivo, por que eu estou fazendo isso, e entender se ela foi efetiva ou não, né? Então, meu objetivo lá atrás era alimentar pessoas em situação de rua que estavam na minha comunidade ali naquele momento, porque aumentou muito a quantidade de pessoas nessa situação lá. Beleza. No final da ação, eu vou medir, por exemplo, quantos alimentos eu consegui distribuir para essas pessoas especificamente, não só para pessoas que não estão em situação de rua. Então, para você ver realmente se o seu plano foi efetivo até o final, né? Tem muito nesse sentido. E aí, um ponto só, né, para resumir aqui esse processo todo do Canvas, a ideia é que a gente construa em uma página, bata o olho, entenda o que funciona ou não, porque isso já é um protótipo, de alguma forma, né? Então, você já faz ali o mínimo possível de organização para você já identificar coisinhas que podem dar certo ou coisinhas que podem dar errado. Tá. Tudo bem? Falei muito rápido? Falei muito rápido? Não? Então, tá bom. Bom, também é sacanagem ela não perguntar se falou muito rápido, porque nós duas falamos, né? Então, vocês que têm que nos dizer. Antes de ir para as atividades, até abrir para algumas perguntas de vocês, eu queria retomar aqui a nossa apresentação, então. No Design Thinking, né, no DT, a gente tem 5 fases. A primeira fase da empatia, de observação, de imersão no entendimento do problema, e a gente tem como ferramenta o mapa da empatia. A gente tem a segunda fase, que é a definição do foco, que para isso, né, a gente tem essa priorização, a gente consegue contornar melhor, né, por post-its ou até uma lista de tarefas, qual o problema que a gente quer priorizar na resolução. A gente tem a terceira fase, que é de idealização, que a gente tem como ferramenta fazer o brainstorm. E na quarta fase, que é de prototipar, escolher essas ideias e, de fato, criar um protótipo, ver como vai funcionar, o Canvas. Aí, a nossa ideia agora é a gente partir para as atividades, porque a gente vai dividir vocês em alguns grupos, já está tudo esquematizado, já vocês vão ser jogados, né, pulados para grupos de trabalho, para que a gente possa começar com o mapa da empatia. Mas antes disso, já que a gente já falou muito, eu queria ver com vocês. Se vocês estão bem, se está dando para acompanhar, se está difícil, se estão com alguma dúvida já. E o Fabrício fazendo joinha, tá tudo certo, tá vivo lá. Eu estou com um problema que vou precisar sair. Posso retornar nas 17 horas? Vai ter novamente às 17? Não, mas depois está gravado e aí eu posso te mandar o link da gravação para você ver a parte que você perdeu. Ok, muito obrigada, Nina. Obrigada a você. Tchau. Tchau, tchau. Eu nem tudo eu consegui pegar, mas eu peguei boa parte, tá, gente? Eva, que legal, que bom. Seguimos suas atividades, então?
Então, só antes de dividir em grupos, só quero colocar fazer alguns combinados com vocês. A gente vai ter alguns tempos para essas atividades. E, que nem eu falei lá no começo, né? Vou até reforçar para caso alguém não tenha pego desde o começo, que não se preocupem se vocês saírem daqui sem ter a ação exatamente como vocês querem definida. Não tem problema. Aqui, a nossa expectativa é muito mais que vocês possam experimentar, conhecer essa metodologia, experimentar as ferramentas, que se vocês precisarem, né, preciso conversar com a minha equipe para poder criar com base nisso, não tem problema nenhum. Até porque a gente vai dividir vocês em alguns grupos agora, de acordo com as causas com as quais vocês trabalham. Então eu trabalho com inclusão produtiva de jovens, mais ou menos isso, tá? Então, assim, não é exatamente pelos temas específicos, mas pela resposta de formulário de vocês, a gente viu algumas familiaridades, considerando quem tá presente aqui também. Então, vão ter os grupos, né, fazem algum sentido. Não é à toa que vocês estão com essas pessoas. Mas nossa, eu trabalho com inclusão produtiva na região sudeste, que tem um desafio muito diferente da região do nordeste, por exemplo. O público não é exatamente o mesmo, não tem problema. Vocês vão poder experimentar, criar esse mapa da empatia, até talvez com pessoas que vocês, com um público que não é com que você trabalha especificamente, mas que você conhece, você vai poder compartilhar, vai poder somar nesse exercício. Então, assim, não fiquem bravos e bravas, assim, nossa, mas eu caí aqui num grupo e não é exatamente a mesma coisa que a gente faz. Não tem problema. Esse é o momento também que vocês vão se conhecer, então a gente sempre pede para vocês, na hora de entrar nos grupos, dedicarem um minutinho só para poder apresentar quem que você é, de que região você está falando e qual organização que você representa, com qual causa você trabalha, para que vocês possam já se conhecer e já formando essa rede também. Antes da gente entrar nos grupos, eu só quero compartilhar com vocês um link onde vão ter todas, acho que vocês conseguem ver aqui também, é um link no Drive, vai ter uma apresentação editável para cada grupo. Então, assim, eu caí aqui no grupo 1, vocês vão abrir essa apresentação que eu estou mandando aqui no chat para vocês, e lá vocês vão ter o mapa da empatia editável para vocês poderem preencher o de vocês. Lá vai ter o Canvas editável para vocês poderem preencher o de vocês. Então, não tem... o Fabrício já falou que tem ideias com Design Thinking. Tem dificuldade? Não. Conhece o Design Thinking e tem dificuldade com ideias. Bom também. Que legal que você vai estar no grupo para poder compartilhar bastante essas ideias. Bom, vamos separar vocês em grupos, tá? Não, é só complementando o que eu estou falando, porque assim, eu conheço Design Thinking, mas eu tenho muita dificuldade em criar as ideias e preencher as partes lá, mas aí a gente conversando lá, vai bem, eu já usei também, já há bastante tempo. Em grupo, hein, Fabrício? Alô. Perfeito, a gente vai dividir vocês e eu e a Lana estaremos nos grupos também, né? Então, se a gente não chegar direto no grupo de vocês, espera um pouquinho que já a gente chega lá.